Muitas notícias do Fluminense neste vídeo da Central, um pacotão só sobre o Luiz Henrique, saíram muitas informações sobre o jogador nesta noite, estou aqui para te atualizar, torcedor tricolor. Também tem notícia de mais um jogador que pode sair do Fluminense e promessa de Xerém é eleito um dos melhores meio-campistas do mundo da sua categoria, né? Um dos mais promissores de abaixo dos 21 anos. Eu vou explicar, vou contar quem é para você, torcedor tricolor. Então, desde já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque depois da vinheta eu vou contar tudo para vocês. Vem comigo. Então vamos para as informações, vamos para as notícias, torcedor tricolor. Tem muita notícia para falar nesse vídeo aqui. Primeiro, eu quero falar sobre um jogador que não é tão conhecido assim do torcedor tricolor, mas que está emprestado ao Bragantino e o Bragantino pode comprá-lo em definitivo. A negociação está acontecendo pelo zagueiro Cipriano. O clube de Bragança Paulista deseja a permanência do defensor de 21 anos que está emprestado pelo Flu até o próximo dia 31. O Bragantino vem mantendo conversas com o Fluminense sobre a continuidade do atleta, mas ainda não definiu se isso será por meio de prorrogação do empréstimo ou contratação. Em definitivo, as negociações seguem. O Cipriano chegou ao Bragantino no início desse ano para compor o time B da equipe paulista, porém, com os desfalques da zaga da equipe profissional, ele foi promovido e chegou até fazer uma partida oficial com a camisa do Red Bull Bragantino. É um jogador da base do Fluminense, sem grandes holofotes assim, né? É um zagueiro firme, né? Sempre foi conhecido aí na categoria de base por ser um zagueiro firme, rápido, né? E tá lá no Bragantino, aparentemente o Bragantino gostou, quer mantê-lo e o Fluminense vai ver agora a melhor forma de fazer essa negociação. Claro, a gente não viu o Cipriano no profissional do Fluminense, então a gente acaba não tendo um embasamento aprofundado sobre o jogador, mas o que se tem para dizer do Cipriano no Fluminense é que ele não é uma das maiores promessas, até porque ele nem seria emprestado ao Bragantino. Então, deve acontecer o negócio, sim. Tem outros zagueiros aqui na base, como o Kaique Almeida, que assim é um destaque da base, deve subir, deve ganhar chances no início de 2024. Já tem o Felipe também na categoria de base que está no profissional. Então, essa negociação deve acontecer, na minha opinião, sem maiores reclamações e maiores opiniões, porque realmente o Cipriano é um jogador da categoria de base que não viram potencial para o profissional fluminense e emprestaram e está agradando lá no Bragantino, tá certo? Vamos seguir aqui com as informações, com as notícias. Eu quero falar sobre um jogador do Fluminense tido como uma das maiores promessas mundiais. É isso mesmo, torcedor tricolor. Eu tô falando do Alexander. Lembra que eu falei que o John Arias foi eleito ali, estava no top 10, né, de melhores pontas direitas em 2023? O mesmo grupo de pesquisa suíço, Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, o CS Futebol Observatory, nome em inglês, citou, né, colocou o Alexander no ranking e produziram, gente, uma lista de 270 atletas para se observar para o futuro. O moleque de Xerém foi lembrado na categoria de meio-campista abaixo dos 21 anos. O corte da idade que classifica como promessas apenas jogadores da categoria sub-21. O Alexander ficou na 6ª colocação como melhor meio-campista, enquanto o líder desse quesito é Gavi do Barcelona. Então, sendo reconhecido aí o Alexander como uma das maiores promessas do mundo.
aquele lá do lado dele também é uma das maiores promessas do mundo, né? A gente sabe muito bem, ídolo do Fluminense JK, mas voltando a falar do Alexander, existe uma grande expectativa dele em 2024, da gente rever o Alexander do início de 2023, aquele garoto que encantou a todo mundo, né? Participou daquela goleada do Fluminense, do título do Campeonato Carioca em cima do Flamengo, aquela virada épica. Ele fez um grande jogo, né, na segunda partida da final, inclusive fez o quarto gol, um golaço de fora da área, mas produziu muito durante a partida. Mas depois das lesões, né, graves que ele teve, né, no joelho, a torção no joelho, e depois na coxa, ele não conseguiu voltar aquele Alexander. Ele teve um pouquinho de dificuldade na volta após lesão, tentando voltar ao ritmo, mas longe de ser aquele Alexander. Com a saída do André, provavelmente ele vai assumir uma posição muito mais importante nessa equipe do Fernando Diniz em 2024, e a gente espera, né, que ele consiga mostrar todo o seu potencial com a camisa do Fluminense. Tá aí, tá no top 10, né? É o 6º meio-campista de 21 anos para baixo mais promissores, né? Que traz de novo o grupo de pesquisa lá da Futebol Observatório, o CIES, beleza? Então, agora eu vou mandar um abraço para a galera antes do pacotão sobre o Luiz Henrique. Saiu um monte de informação agora à noite sobre o Luiz Henrique e eu vou contar para vocês, tá certo? Vou mandar um abraço para o Edival de Araruama, Rio de Janeiro, para o professor Zila de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, para o Alcindo de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, para o Laerte de Ituiutaba, Minas Gerais, para o Antônio de Laguna, Santa Catarina, para o Marcílio da Flusul, de Rio do Sul, Santa Catarina, Robson de João Dourado, na Bahia, para o Gustavo de Águas Lindas, Goiás, e Jorge Luiz, do Rio de Janeiro. Valeu demais, galera, pela participação de vocês. Continuem mandando aí. Não comentou ainda de onde está assistindo? Comenta aí que a gente vai mandar um abraço para vocês em vídeo. Agora eu vou compartilhar na tela e vou falar do pacotão sobre o Luiz Henrique. Gente, saiu muita informação sobre o Luiz Henrique entre essa tarde e noite de terça-feira e eu vou comentar aqui com vocês. A primeira informação saiu com o Vene Casagrande, né? Ele costuma trazer mais notícias do Flamengo, né? Ele é um setorista do Flamengo, tem canal no YouTube, trabalha na SBT Rio, né, Esportes. Ele trouxe primeiro a informação que, através do Fred, o Fluminense entrou em contato com o Luiz Henrique para apresentar um projeto ao jogador e entrou de vez na briga com o Flamengo pelo atacante, que o Flamengo não tinha desistido do jogador. E, segundo o Vene, o jogador não tinha recusado o Flamengo, uma informação conflitante com a informação que já vinha trago o Vitor Lessa, né? O Vitor Lessa entrou em contato com um dos agentes do Luiz Henrique que falou, né, que o Luiz Henrique não vai jogar no Flamengo por conta da identificação dele com o Fluminense. Terminando a tarde, sai uma notícia do Saudações Tricolores exclusiva, que o Fluminense tem acerto verbal com o Luiz Henrique e resta negociar com o Real Betis. O jogador tem propostas para seguir na Europa, mas prioriza retornar ao Fluminense. O Luiz Henrique ele tem outras propostas, mas prioriza jogar no Fluminense. Essa é a melhor notícia, é uma notícia maravilhosa. Ah, mas se outros clubes quiserem comprar ele por um valor maior do que o Fluminense, por uma forma melhor do que o do Fluminense, cara, o jogador quer assinar um contrato, que tem a última palavra. Se ele bater o pé falando que quer jogar só no Fluminense, ele vai jogar no Fluminense. O Betis vai ter que engolir a seco. Não vai ser a melhor negociação, mas o Luiz Henrique vai jogar no Fluminense. Então, isso é o que mais anima nessas informações todas do Luiz Henrique. Se a gente analisar todo o contexto, todas as informações que saem, isso é o que mais anima. Ele tem até outras propostas lá da Europa, mas ele quer vir jogar no Fluminense em 2024. Depois sai mais uma informação aí do Marcelo Neves, do Globo Esporte, que o Fluminense enviou proposta de 1 ano de empréstimo ao Real Betis para o Luiz Henrique. Os espanhóis estão cientes da oferta, mas ainda não responderam. A negociação está em estágio de convencimento.
A princípio, o Betis sinalizou querer uma venda, mas tanto o Flu quanto o Fla preferem um empréstimo. A vontade do Luiz Henrique pode pesar nesse ponto. O jogador, já ciente dos termos, se animou com a chance de voltar ao clube e sinalizou positivamente. E também sai uma informação do Vitor Lessa para fechar esse pacotão, para a gente voltar a analisar o contexto. Segundo o Vitor Lessa, além da oferta do Fluminense, o Flamengo enviou uma proposta por Luiz Henrique. Inicialmente, o Betis gostou mais da oferta do Flamengo, apesar de desejar a venda. Porém, não há intenção do Luiz Henrique jogar no Flamengo. O jogador já deixou claro a seus agentes qual é a sua vontade, que quer jogar no Fluminense. O presidente Mário mantinha contatos frequentes com o seu empresário e o atleta já estava ciente do desejo tricolor. Então, esse pacotão de informações do Luiz Henrique que eu acabei de trazer, trazem um ponto em comum. O Luiz Henrique quer jogar no Fluminense e não quer jogar no Flamengo. Isso daí já aumenta e muito as chances do Fluminense, se juntando ao que eu falei anteriormente. Cara, o jogador que assina o contrato. Se ele falar que quer jogar no Fluminense ano que vem, ele vai jogar no Fluminense. O Betis fez negócio com, sei lá, vamos dar um exemplo, com um time europeu interessado no Luiz Henrique. Mas se o Luiz Henrique não quiser ir lá para o clube, não vai rolar negócio, porque ele vai ter que assinar o contrato lá. O jogador assina o contrato. Se ele não assinar, ele bateu o pé, ele não vai para lá e acabou. Então, isso dá muita esperança para a gente ter mais um reforço de peso para 2024. Eu já estou incluindo nesse barco o Renato Augusto, que acho muito craque. Acho que vai ser também um dos grandes reforços da temporada 2024 do futebol brasileiro, e o Luiz Henrique seria um dos maiores reforços para 2024 no cenário nacional. Joga muita bola, Fluminense cada vez mais perto de contratar esse jogador, e claro, a Central Fluminense trazendo essa informação. Eu não estou nem em casa, mas tem que trazer informação para o meu público aqui, para a galera da Central Fluminense, porque vocês merecem essa atualização e a gente está de olho, está cobrindo qualquer novidade, a gente vai trazer aqui no canal. Eu quero, se puder, amanhã já está anunciando que o Luiz Henrique será jogador do Fluminense, mas tem já a informação que ele acertou a proposta e já tem acordo verbal com o Tricolor para a gente ficar mais forte para a temporada 2024. Espero que vocês tenham gostado das informações. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!